Caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais um Evangelho do Dia. A liturgia diária nos sugere Mateus capítulo 16, versos 13 até o verso 19. Poucos versículos, muito conhecido texto. Procurem na sua Bíblia com a tradução preferida. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal ou procura nas redes sociais, @Prof. Daniel Ramos, #Prof. Daniel Ramos, que você acaba encontrando. E não se esqueça, evidentemente, de orar pela minha vida, porque precisamos do Espírito de Deus para nos revelar a sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias e um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Você não disse isso pela carne, nem o sangue que revelou isso a você. Não. Mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe porei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra estará ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, nós estamos diante de um dos mais importantes textos de toda a Escritura. Jesus está indo para Cesareia de Filipe e no caminho ele pergunta aos discípulos: quem é que todo mundo está dizendo que eu sou? O texto aqui trabalha a respeito da identidade de Jesus. O texto trabalha a questão de quem é Jesus para aquelas pessoas. Quem é Jesus para os discípulos? Quem é Jesus para aquelas pessoas? Quem é Jesus para aquelas multidões? A identidade de Jesus é tão importante que o próprio Jesus é o primeiro a tocar no assunto. Quem é que eles estão dizendo que eu sou? Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: uns dizem que é João Batista, outros estão dizendo que isso é Elias, e outro que é Jeremias, e tem uma turma aí dizendo que são dos profetas. Jesus tira do geral, como nós já vimos essa semana no Evangelho do Dia falando, só que lá no texto de Marcos, e volta para o local. E vocês? Quem dizem que eu sou? É a pergunta mais cara da Escritura, é a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus para você? É um palerma que tudo que você manda ele tem que fazer? É um escravo que qualquer ordem que você dá tem que acontecer no estalo de dedos? Ou é o Deus Todo-Poderoso, encarnado, revelado, totalmente Deus, totalmente homem, Salvador, vingador de todas as coisas? Quem é Jesus para você? Essa pergunta é tão cara que nós conhecemos inúmeros cristãos que não sabem dizer quem é Jesus. Falam de Jesus, cantam Jesus, oram a Jesus, mas não sabem quem é Jesus. É interessante que o povo não saiba, mas é preocupante quando os apóstolos não sabem. O povo não saber é uma coisa. Os pastores da igreja não saber, a coisa fica grave. E vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Pedro toma a fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você não falou isso através da sua razão. Não foi uma compreensão hermenêutica racional. Foi revelação do Pai. E como o Pai te revela que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu te digo, tu és Pedro. A palavra Pedro em grego quer dizer pedra. E ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Alguém vai interpretar isso de uma forma muito safada, eu vou dizer assim. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, não tem sentido esse tipo de coisa. Porque para Jesus falar assim, porque de fato Jesus é a pedra angular da igreja, para Jesus falar assim, ele não podia dizer, e sobre essa terra, pedra, não. Ele tinha que dizer, tu és pedra, mas sobre esta pedra. É mas, não é i. Então não tem sentido essa aplicação. O que é que nós podemos entender? Pedro aqui está simbolizando o ministério apostólico. Quem dizem que eu sou? João Batista, Jeremias, um dos profetas, Elias. E para vocês, eu sou quem? Porque uma coisa é o povo saber, outra coisa é os apóstolos saberem. Apóstolo quer dizer enviado. Se Jesus está enviando uma turma de 12 pessoas, é necessário que essas pessoas saibam quem é que está enviando-os. E para vocês, quem dizem que eu sou? Pedro faz essa confissão profética linda, inspirada, revelada. E Jesus diz: só mesmo a apostolicidade da fé é que vai compreender minha verdadeira identidade. Só uma igreja apostólica tem legítima compreensão da identidade do Filho de Deus, da identidade de Jesus Cristo. Você pode ser católico, evangélico, tradicional, pentecostal, assembleia, batista. Tem que ter na sua igreja doutrina apostólica. Toda a escritura lida a partir da apostolicidade da fé. Sem a apostolicidade da fé, é interpretação vazia, é entendimento particular e não de dentro da igreja. Até mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor, eu quem? O apóstolo de Cristo, o que também vos transmiti. E vai advertir lá na frente, se outro vos ensinar um outro evangelho diferente desse que nós já estamos ensinando, maldito seja. A igreja é fundamentada na doutrina apostólica, na pedra, na apostolicidade, nos apóstolos. Não estou falando aqui de São Pedro, de Pedro I Papa, não estou entrando em nada disso, que não tem isso aqui no texto. Pedro faz parte do grupo dos apóstolos, a fé da igreja apostólica. E é sobre isto que a igreja está fundamentada. É sobre isto que Jesus implantou a sua igreja. E quem estiver na doutrina apostólica está ligado no céu, porque está ligado na terra. Quem abdicar da doutrina apostólica está cancelado no céu, porque foi cancelado na terra. Simples assim. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração.